Abandonados e lutando pela vida, 4 filhotes foram jogados no rio para morrer. O homem que os resgatou das águas jamais imaginou como essa decisão transformaria sua existência solitária. Uma história de compaixão que desafiou o destino e uniu uma comunidade inteira, provando que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis. Prepare seu coração para uma jornada emocionante de segundas chances. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Num amanhecer nublado de outono, às margens do Rio das Capivaras, João Pereira, um pescador, solitário de 62 anos, testemunha algo que mudaria sua vida para sempre. O céu tinha aquela coloração cinzenta que anunciava mais chuva, e o rio corria mais rápido que o normal, carregando folhas e pequenos galhos em sua superfície agitada. João, com suas mãos calejadas pelo tempo e trabalho, prepara suas redes, como faz todos os dias há 4 décadas, quando avista um movimento incomum nas águas turbulentas. Um saco plástico escuro balança com a correnteza, preso parcialmente entre 2 pedras a uns 20 metros da margem. Intrigado, João puxa sua pequena canoa de madeira desgastada e rema em direção ao objeto. À medida que se aproxima, percebe um movimento sutil dentro do saco. Seu coração acelera, pensando nas histórias que já ouviu sobre o que algumas pessoas são capazes de descartar nos rios. Com seu remo, ele habilmente traz o saco para dentro da embarcação, sentindo um peso considerável e notando pequenos furos no plástico. Suas mãos trêmulas desfazem o nó apertado que fechava o saco. O cheiro de umidade e medo invade suas narinas enquanto revela o conteúdo. 4 filhotes de cachorro, encharcados e tremendo violentamente, olham para ele com olhos assustados que parecem implorar por ajuda. 3 deles têm pelagem escura, misturando preto e marrom, enquanto o quarto é menor, com manchas brancas no focinho e peito. João sente algo quebrar dentro dele. Uma barreira invisível que manteve em torno de seu coração por tantos anos. Quem faria uma coisa dessas? Murmura para si mesmo, enquanto retira sua camisa de flanela desbotada e enrola os filhotes cuidadosamente. O menor deles, aparentemente mais fraco que os irmãos, emite um gemido agudo que ecoa na vastidão do rio. Naquele instante, uma conexão inexplicável se forma. O pescador, homem de poucas palavras e muitas cicatrizes emocionais acumuladas em décadas de isolamento voluntário, sente algo despertar em seu interior endurecido pelos anos de solidão. João rema de volta à margem com urgência renovada, segurando os filhotes contra seu peito para transmitir calor. Sua cabana fica a 10 minutos de caminhada, mas hoje o trajeto parece interminável. A cada passo sobre o solo lamacento da trilha ribeirinha, ele sente o peso de uma responsabilidade que não procurou, mas que não consegue ignorar. No caminho, passa por 2 outros pescadores que o cumprimentam com acenos distantes, como é costume na região. João apenas inclina levemente a cabeça, escondendo sua carga preciosa. Sua casa, uma construção simples de madeira erguida, por ele mesmo 20 anos atrás, nunca pareceu tão desprovida de conforto aos seus olhos. O interior é espartano, uma cama estreita, um fogão a lenha antigo, uma mesa com 2 cadeiras que nunca recebem visitas e prateleiras repletas de apetrechos de pesca e algumas dezenas de livros desgastados pelo tempo e umidade. Não é lugar para filhotes, pensa ele, mas é tudo que tem para oferecer neste momento. João improvisa rapidamente. Uma caixa de madeira que usava para guardar redes menores é esvaziada e forrada com seu único cobertor extra. Coloca os filhotes dentro, posicionando-os próximos ao fogão onde acende um fogo brando. De seu estoque pessoal, separa um pouco de leite que dilui com água morna em uma tigela rasa. Com paciência, usa seus dedos para molhar o focinho de cada filhote, estimulando-os a lamber o líquido. O menor, aquele de manchas brancas, parece mais relutante. João o segura com cuidado especial, notando como suas costelas são visíveis sob a pele. Você precisa ser mais forte que os outros, sussurra,
em uma voz que não reconhece como sua, mais suave que o habitual. Passa a noite em claro verificando os filhotes a cada hora, temendo que o frio ou alguma doença desconhecida os leve durante a madrugada. Quando a primeira luz da manhã seguinte atravessa as frestas da janela, todos os 4 continuam vivos. João permite-se um breve sorriso, o primeiro em muito tempo. Há algo nessa pequena vitória contra a morte que parece importante, mesmo para alguém que passou décadas evitando se importar com qualquer coisa, além da própria sobrevivência. As primeiras semanas exigem adaptações surpreendentes na rotina de João. Sua vida, antes regulada exclusivamente pelos horários de pesca e pelas variações do rio, agora inclui alimentações a cada poucas horas, limpeza constante da caixa, improvisada e tentativas de entender os diferentes choros dos filhotes. Por necessidade, quebra seu isolamento habitual para visitar a pequena mercearia do vilarejo mais frequentemente, onde compra leite e, eventualmente, ração para filhotes após receber a recomendação da proprietária, Dona Elza. "São seus, seu João?" pergunta ela com a curiosidade típica de comunidades pequenas, onde novidades são raras. "Encontrei no rio", responde ele secamente, esperando encerrar o assunto. Mas a notícia tem asas próprias em Vila das Capivaras, comunidade de apenas 700 habitantes, onde todos se conhecem pelos nomes e sobrenomes há gerações. Em seu barco de pesca, uma embarcação de 5 metros construída por seu pai décadas atrás, João adapta um espaço para os filhotes. Uma caixa de madeira mais baixa, presa firmemente à proa, forrada com panos velhos, torna-se o transporte deles durante as saídas para a pesca. Inicialmente, ele tenta deixá-los em casa, mas os uivos desesperados dos animais e o temor de que algo aconteça em sua ausência o convencem a levá-los para o rio. A imagem inusitada: o homem mais reservado da região navegando com 4 filhotes que observam o mundo com curiosidade da proa de seu barco. Logo se torna tema de conversas no pequeno mercado, no posto de gasolina que serve também como ponto de encontro social, e após a missa de domingo. As pessoas apontam discretamente quando João passa. Alguns mais ousados oferecem ajuda que é invariavelmente recusada com um aceno de mão. "Não preciso de nada", tornou-se sua resposta automática, mesmo quando a oferta era apenas de conselhos sobre como cuidar adequadamente dos animais. Seu orgulho, construído ao longo dos anos como proteção contra a dor de relacionamentos passados, impede que aceite auxílio. Foi assim desde que sua esposa Sofia partiu há 15 anos, levando consigo a filha então adolescente, após anos de um relacionamento que se deteriorou lentamente como madeira exposta demais à umidade. O afastamento de Beatriz, sua única filha, que hoje deve ter 32 anos, é uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Em sua solidão voluntária, João desenvolveu uma relação quase mística com o Rio das Capivaras. Conhece cada variação de cor que indica mudança climática, cada som específico que anuncia cheia ou vazante, cada recanto onde os peixes preferem se esconder conforme a estação. O rio tornou-se seu confidente silencioso, sua fonte de sustento e o lugar onde deposita pensamentos que nunca compartilharia com outro ser humano. Agora, observa com curiosidade como os filhotes reagem diferentemente às águas. 2 deles, que nomeia mentalmente como escuro e valente pelos seus comportamentos distintos, mostram fascínio pelo movimento das ondas. O terceiro, que chama de cauto, mantém-se sempre ao centro da caixa, longe das bordas. E o menor, aquele das manchas brancas que sobreviveu contra todas as probabilidades e agora se recupera gradualmente, demonstra uma atração específica pelas mudanças no rio, ficando agitado antes das chuvas, ou quando a correnteza muda sutilmente. João o chama de sentinela. Após 2 meses do resgate, quando os filhotes já conseguem caminhar com mais firmeza e exigem espaço que a pequena cabana não oferece, a região enfrenta a pior temporada de chuvas em décadas. As águas sobem rapidamente
primeiro alcançando as margens mais baixas onde João costuma preparar suas redes, depois avançando impiedosamente sobre as primeiras construções ribeirinhas, incluindo sua própria casa. Em uma noite particularmente violenta de tempestade, quando os relâmpagos iluminam o céu em intervalos tão frequentes que parecem criar um dia artificial, João percebe que não poderá permanecer. A água já alcança os primeiros degraus de sua varanda, e a correnteza traz troncos e detritos que ameaçam a estrutura da cabana. Com uma mochila contendo poucos pertences pessoais e uma caixa improvisada onde coloca os 4 filhotes, ele abandona temporariamente seu refúgio. O caminho até o centro da vila, normalmente percorrido em 40 minutos, torna-se uma jornada de 2 horas contra a força da água e da lama. Ao chegar à praça central, João encontra outros desalojados sendo direcionados para o salão paroquial e a escola municipal. Por um momento hesita. Dormir em espaços coletivos significa proximidade forçada, conversas inevitáveis, olhares de pena que sempre detestou. João, por aqui. A voz firme e familiar corta a confusão da noite chuvosa. É Dona Aurora Santos, a professora aposentada que dedicou 40 anos de sua vida à única escola da região. Uma mulher de 70 anos com cabelos completamente brancos sempre presos em um coque preciso, conhecida tanto pelo rigor em sala de aula, quanto pela generosidade fora dela. Tenho um quarto vago nos fundos da minha casa. Você e esses filhotes estarão melhor lá que no salão paroquial, afirma ela, sem deixar espaço para recusas. João abre a boca para protestar, mas um trovão ensurdecedor seguido de uma intensificação da chuva parece cortar suas palavras antes mesmo que saiam. Sentinela geme baixinho dentro da caixa, tremendo não apenas de frio, mas em uma reação que João já reconhece como sensibilidade às mudanças do rio. A preocupação com os filhotes sobrepõe-se ao seu desejo de isolamento, e ele assente com um movimento quase imperceptível de cabeça. A casa de Dona Aurora, uma construção de alvenaria em um dos pontos mais altos da vila, é um contraste, marcante com sua cabana. Cada parede abriga estantes repletas de livros organizados por tema e autor. Quadros com desenhos de animais, alguns claramente feitos por crianças, outros mais elaborados, decoram os espaços entre as estantes. O cheiro de ervas secas penduradas na cozinha mistura-se sutilmente com o aroma de café recém-coado. O quarto não é grande, mas tem banheiro próprio e uma porta para o quintal, explica ela, conduzindo-o por um corredor. Achei que seria melhor para os filhotes terem acesso direto ao espaço externo. A menção ao bem-estar dos animais antes mesmo de sua própria comodidade surpreende João. Ao entrar no cômodo, percebe que há uma cama preparada com lençóis limpos, uma pequena mesa com uma lamparina, e no canto, uma caixa maior e mais adequada que a sua improvisada, forrada com tecidos macios. Tinham-me dito na mercearia que você estava com filhotes, explica Aurora, notando seu olhar questionador. Sempre tenho isso preparado. Recolho animais abandonados há anos. Esta revelação desperta uma curiosidade involuntária em João. Durante os próximos dias, enquanto a chuva continua impiedosa lá fora, ele observa como Aurora interage com os filhotes. Há uma segurança em seus movimentos que revela experiência, mas também uma ternura que ele não esperava em alguém conhecida por sua disciplina rigorosa. Na terceira noite, quando compartilham uma refeição simples na pequena varanda coberta, que oferece vista para o rio agora furioso, Aurora conta sobre sua vida após a aposentadoria. Fala do vazio deixado pela morte de seu marido Ricardo, professor de biologia que partiu subitamente após um ataque cardíaco 7 anos atrás. Como o trabalho com animais abandonados preenche não apenas seus dias, mas algo mais profundo que palavras comuns não conseguem descrever adequadamente. Cada um tem seu rio, João, diz ela, enquanto observa a chuva persistente. O seu é literal, esse que corre lá embaixo. O meu tornou-se esses seres que ninguém mais quer. A simplicidade filosófica da declaração atinge João como poucos diálogos conseguiram nas últimas décadas.
Há nesta mulher uma capacidade de síntese que ressoa com sua própria experiência de vida. Nos dias que se seguem, enquanto as águas começam lentamente a recuar, eles desenvolvem uma rotina inesperada. Aurora cuida dos filhotes durante as manhãs, ensinando João técnicas simples de verificar a saúde dos animais, enquanto ele se encarrega de reparar pequenos problemas na casa, como calhas entupidas e telhas deslocadas pela tempestade. Durante as noites, sentados na varanda que se tornou seu ponto de encontro não oficial, Aurora compartilha histórias da região que nem mesmo João, nascido e criado ali, conhecia completamente. Fala das tradições dos povos indígenas que habitavam as margens do Rio das Capivaras, muito antes da chegada dos primeiros colonizadores, e como o rio era considerado uma entidade sagrada, não apenas fonte de alimento, mas canal de comunicação com o mundo espiritual. Os antigos acreditavam que abandonar qualquer coisa no rio, especialmente seres vivos, era uma ofensa grave aos espíritos protetores das águas, explica ela, em uma noite particularmente estrelada, 2 semanas após o início da inundação. Segundo a lenda, quem o fizesse seria visitado por infortúnios severos, enquanto aqueles que resgatassem o que foi abandonado receberiam bênçãos inesperadas. João escuta em silêncio, pensando nos filhotes que dormem tranquilos no quarto, especialmente em Sentinela, que desenvolveu o hábito de deitar-se aos seus pés durante essas conversas noturnas, como se compreendesse cada palavra trocada. Pela primeira vez em muitos anos, permite-se considerar a possibilidade de que existam forças além das que podemos ver e tocar, conexões invisíveis que nos ligam a pessoas, animais e lugares de formas que a razão sozinha não consegue explicar completamente. Quando as águas finalmente recuam o suficiente para que possa retornar à sua cabana, João se surpreende com a relutância que sente. Há algo no ritmo dos dias com Aurora, na presença de outra pessoa que não exige dele mais do que está disposto a oferecer, que parece preencher espaços vazios que nem sabia existirem dentro de si. A despedida é simples como ambos preferem. Aurora entrega a ele um livro sobre cuidados básicos com cães e uma pequena caixa com remédios e vitaminas para os filhotes. João, desajeitado com palavras de gratidão, promete trazer peixe fresco sempre que tiver uma boa pescaria. Não combinam encontros futuros, mas ambos sabem que algo mudou fundamentalmente na dinâmica entre eles. O 3º mês após o resgate coincide com a tradicional Festa do Rio, evento que celebra a chegada do período chuvoso de forma controlada, uma ironia considerando a destruição causada pelas últimas chuvas. Barcos enfeitados com fitas coloridas e flores percorrem um trecho determinado do rio, enquanto moradores jogam pétalas nas águas como forma de agradecimento pela vida que o rio proporciona, mesmo em seus momentos mais impetuosos. Este ano, a celebração ganha um tom mais solene. Muitas famílias perderam pertences ou tiveram casas danificadas. A prefeitura montou um palco na praça central para que representantes de cada comunidade ribeirinha possam compartilhar suas experiências e necessidades. Uma jovem repórter do jornal regional, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo e olhos perspicazes que parecem catalogar cada detalhe ao redor, circula entre os participantes. Inevitavelmente, ela ouve sobre o pescador solitário que resgatou filhotes do rio antes da grande enchente. A história, já amplificada pelo boca a boca característico de pequenas comunidades, agora inclui elementos quase místicos, como a suposta capacidade de Sentinela de prever mudanças climáticas e o fato de João ter sido poupado de perdas significativas na enchente, enquanto vizinhos mais próximos ao centro sofreram danos maiores. João, que raramente participa de eventos comunitários, está presente apenas porque Aurora insistiu que os filhotes, agora com aproximadamente 3 meses, precisam socializar com outros cães e pessoas. Ele permanece à margem das festividades, observando de longe o movimento colorido dos barcos enfeitados, quando a repórter o aborda. Senhor Pereira, sou Mariana Costa,
do Jornal do Vale. Poderia me contar sobre o resgate dos filhotes? Seu primeiro instinto é recusar. Privacidade sempre foi valor inegociável em sua vida, mas algo na persistência educada da jovem e na maneira como se abaixa para acariciar Sentinela, que se mantém sempre próximo a seus pés, amolece sua resistência habitual. Em poucas frases diretas, João relata o essencial. O saco no rio, os filhotes quase mortos, a decisão impulsiva de cuidar deles. A repórter anota cada palavra, ocasionalmente solicitando detalhes que ele fornece relutantemente. A conversa dura menos de 15 minutos, e João considera o assunto encerrado quando ela agradece e se afasta. 3 dias depois, sua história ocupa meia página do jornal regional, com o título Guardião do Rio. Como 4 vidas abandonadas transformaram um pescador solitário. A matéria, escrita com sensibilidade surpreendente, evita sensacionalismo fácil e capta nuances que nem mesmo João percebera completamente, como o paralelo entre sua própria solidão e o abandono dos filhotes, e como o ato de cuidar está gradualmente reconectando-o com a comunidade. A Aurora aparece à sua porta na manhã, em que o jornal é distribuído, segurando um exemplar com um sorriso contido. João lê em silêncio, desconfortável com a exposição, mas secretamente impressionado com a maneira respeitosa como sua história foi contada. No entanto, mal pode imaginar as consequências que aquelas palavras impressas teriam. A matéria é digitalizada e compartilhada em redes sociais por moradores locais. Em questão de dias, alcança grupos de proteção animal em cidades maiores. Na semana seguinte, a primeira doação chega. Uma caixa com ração especializada para filhotes em desenvolvimento, enviada por uma ONG da capital. Depois aparecem cobertores, medicamentos, brinquedos, coleiras e outros itens que rapidamente sobrecarregam o espaço limitado de sua cabana. João se vê em território desconhecido, navegando águas sociais que evitou por décadas. Pessoas desconhecidas aparecem em sua porta, querendo conhecer os famosos filhotes do rio. Alguns trazem suas próprias histórias de resgates e conexões com animais. Outros parecem mais interessados em tirar fotos para suas redes sociais. Aurora, percebendo seu desconforto crescente, intervém discretamente, sugerindo horários específicos para visitas e ajudando a organizar as doações que continuam chegando. No final do 4º mês, um carro importado estaciona próximo à cabana. Dele desce Gustavo Almeida, influenciador digital com milhões de seguidores, conhecido por conteúdo sobre estilo de vida luxuoso e, recentemente, por adotar causas ambientais e de proteção animal como parte de sua marca pessoal. Vestido impecavelmente com roupas que parecem inadequadas para a poeira do caminho ribeirinho, ele se apresenta com confiança ensaiada. Vim especialmente da capital para conhecer os filhotes e, claro, o herói que os salvou, anuncia, enquanto sua assistente prepara equipamento de filmagem profissional. João observa com desconfiança a movimentação. Os filhotes, agora acostumados a visitas, se aproximam curiosos do estranho, exceto Sentinela, que permanece próximo ao pescador como sempre. Adorei especialmente este pequeno, diz Gustavo, apontando para Valente, o mais extrovertido dos 4. Quanto quer por ele? 10 mil? 15 mil? Ele seria perfeito para minha série sobre animais resgatados. Imagina os patrocínios que conseguiríamos com essa história. A oferta é feita com a casualidade de quem está acostumado a obter o que deseja com dinheiro. Para João, que passa por dificuldades financeiras após ter reduzido suas horas de pesca para cuidar dos animais, a quantia mencionada representa mais do que ganharia em meses de trabalho árduo. Por um instante, considera as possibilidades. Reformar o telhado que goteja em dias de chuva forte, substituir o motor do barco que já apresenta sinais de desgaste irreversível, talvez até comprar um pequeno freezer para conservar melhor o pescado. Sentinela, como se percebesse seus pensamentos, pressiona o corpo contra sua perna. João abaixa-se e passa a mão pelo pelo macio que já não mostra sinais do filhote frágil que resgatou.
Nos olhos do cão encontra algo que falta no olhar. Calculista do homem à sua frente. Uma conexão genuína, construída dia após dia, refeição após refeição, tempestade após tempestade. Não estão à venda. Responde finalmente com uma firmeza que surpreende até a si mesmo. Nenhum deles. Gustavo parece momentaneamente desconcertado, como se não estivesse acostumado a recusas. Aumenta a oferta para 20.000, depois 30.000, argumentando sobre a vida de luxo que poderia proporcionar ao animal, com os melhores veterinários, alimentação premium e exposição que ajudaria outras causas similares. João permanece irredutível. A cada aumento na oferta sente mais clareza sobre o valor inestimável do que construiu com os 4 cães. Um tipo de família improvável que preenche espaços vazios que dinheiro algum poderia ocupar. Quando o influenciador finalmente parte, visivelmente contrariado, João sente uma mistura de alívio e orgulho que não experimentava há anos. Na manhã seguinte, a Aurora aparece com uma proposta inesperada. Um terreno abandonado adjacente à propriedade de João, antes pertencente a uma antiga serraria falida, está disponível por valor muito abaixo do mercado devido aos danos causados pela enchente. Ela sugere transformá-lo em um pequeno abrigo para animais resgatados, utilizando parte das doações recebidas e contando com o trabalho voluntário da comunidade. "Você tem um dom natural para isso, João", diz ela, enquanto observam os 4 cães brincando à margem do rio. "E estamos precisando de um lugar adequado para acolher outros animais abandonados da região." O plural, estamos, não passa despercebido. Há um convite implícito para uma parceria que vai além do cuidado com animais. João pondera a proposta. Por dias, pesando a mudança radical que representaria em sua vida. Após tanto tempo cultivando distância emocional de tudo e todos, comprometer-se com um projeto como este significa assumir responsabilidades não apenas com os animais, mas com pessoas e expectativas comunitárias. Curiosamente, são os próprios cães que parecem influenciar sua decisão final, observando como interagem entre si, escuro com sua vigilância constante, valente sempre testando limites, cauto mantendo harmonia no grupo e sentinela com sua sensibilidade especial. João reconhece lições sobre cooperação e interdependência que ignorou por tempo demais. Com a ajuda financeira das doações e mão de obra voluntária organizada por Aurora, o pequeno abrigo começa a tomar forma no 6º mês após o resgate. Uma estrutura simples, mas funcional, com 6 canis externos, uma área coberta para dias chuvosos e um pequeno consultório improvisado, onde veterinários da região se revezam oferecendo atendimento gratuito uma vez por semana. A inauguração oficial coincide com uma descoberta extraordinária sobre Sentinela. Durante uma semana de clima instável, João nota como o cão apresenta comportamentos específicos antes de mudanças climáticas, inquietação incomum, latidos direcionados ao rio, e relutância em afastar-se da margem em determinados momentos. Inicialmente atribui isso a traumas relacionados ao abandono na água, mas logo percebe um padrão mais significativo. Horas antes de uma tempestade particularmente violenta, Sentinela começa a latir insistentemente em direção ao rio, recusando-se a comer e tentando puxar João para fora da cabana repetidamente. Respeitando a agitação do animal, João verifica o nível da água e nota uma elevação sutil que outros provavelmente não perceberiam. Não o suficiente para alarme segundo padrões convencionais, mas inquietante quando combinada com o comportamento do cão. Por precaução, ele alerta moradores das casas mais próximas à margem. Alguns ignoram o aviso, considerando-o exagerado, mas outros, que testemunharam a conexão especial entre João e os cães nos últimos meses, decidem elevar pertences para níveis mais altos em suas residências. Quando a tempestade atinge a região por volta da meia-noite, o rio sobe com velocidade alarmante, transbordando em questão de horas. As casas que tomaram precauções sofrem danos menores, enquanto outras
são severamente afetadas. Não há vítimas fatais, mas a diferença entre perder tudo ou apenas itens substituíveis torna-se tema de conversas por semanas. O episódio solidifica a crença local de que os animais, especialmente Sentinela, são de fato mensageiros dos espíritos das águas, como sugeriam as antigas lendas compartilhadas por Aurora. Pessoas que antes tratavam o rio apenas como recurso para pesca ou lazer, desenvolvem uma relação mais respeitosa, reduzindo o descarte de lixo e participando de iniciativas comunitárias para a preservação das margens. O abrigo de animais, inicialmente planejado como estrutura modesta, expande-se gradualmente com a chegada de novos voluntários e doações regulares. João, que nunca se imaginou como líder de qualquer iniciativa, vê-se involuntariamente nesse papel. Sua resistência inicial à presença constante de pessoas diminui à medida que reconhece o valor da comunidade que se forma ao redor do projeto, uma rede de apoio mútuo que beneficia tanto os animais quanto as pessoas envolvidas. Uma reviravolta significativa ocorre no 8º mês, quando uma jovem mulher de 32 anos estaciona um carro alugado próximo à entrada do abrigo. João está alimentando os novos residentes: 3 gatos resgatados de um galpão abandonado e um cachorro idoso encontrado à beira da estrada. Quando percebe a visitante observando-o com intensidade perturbadora. Pai. A palavra, carregada de interrogação e emoção contida, atinge João como corrente elétrica. Beatriz, sua filha que não vê há 15 anos, permanece parada sob o sol forte da tarde, segurando uma cópia impressa da reportagem original sobre os filhotes resgatados. Está mais alta que em suas lembranças, com traços faciais que mesclam características dele e de Sofia. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos intensos, são inconfundivelmente os mesmos da adolescente que partiu, declarando nunca mais querer vê-lo. O reencontro é inicialmente tenso, carregado de ressentimentos não resolvidos e perguntas que ambos guardam há anos. Conversam formalmente na pequena sala administrativa do abrigo, trocando informações básicas sobre suas vidas. Beatriz formou-se em arquitetura, casou-se e divorciou-se. Agora trabalha com projetos sustentáveis em uma cidade a 300 quilômetros dali. Viu a história dos filhotes em um programa de televisão regional que repercutiu a matéria original, e depois de semanas considerando, decidiu que era tempo de confrontar o passado. Você parecia diferente na reportagem, diz ela, fitando o pai com mistura de curiosidade e cautela. Menos rígido. João desvia o olhar, desconfortável com a observação precisa. Os cães, especialmente Sentinela, que raramente se afasta dele, servem como ponte inesperada entre os dois. Beatriz se encanta com os animais, principalmente ao ouvir sobre as habilidades especiais de Sentinela. Mãe sempre disse que você amava o rio mais que qualquer pessoa, comenta ela, enquanto acaricia o pequeno cão de manchas brancas. Parece que finalmente encontrou alguém que o compreende tão bem quanto você compreende as águas. A observação, feita sem maldade aparente, carrega verdades dolorosas sobre seu casamento fracassado. João não nega, reconhecendo silenciosamente como seu isolamento emocional contribuiu para o fim de seu relacionamento com Sofia e, consequentemente, para o afastamento da filha. A visita de Beatriz, inicialmente planejada para durar apenas um dia, estende-se por uma semana. Hospeda-se na casa de Aurora, que habilmente cria espaços para pai e filha reconstituírem fragmentos de sua relação sem a pressão constante de conversas profundas. Trabalham juntos no abrigo, trocam observações sobre os animais e, gradualmente, abordam feridas antigas com palavras medidas e pausas respeitosas. Em uma noite especialmente significativa, sentados na varanda da cabana de João como faziam raramente quando Beatriz era criança, ela finalmente pergunta sobre o que aconteceu entre ele e sua mãe. Por que se afastou tão completamente após a separação, recusando-se a participar até mesmo de eventos importantes como sua formatura do ensino médio e faculdade. João, que passou décadas evitando essa conversa até consigo mesmo, encontra palavras que nunca pensou ter.
Depois que perdemos o bebê, eu não sabia como continuar. Diz, referindo-se ao irmão mais novo que Beatriz teria quando tinha 12 anos, mas que nasceu sem vida após complicações no parto. O rio se tornou meu refúgio porque não exigia que eu falasse sobre a dor. Apenas seguia seu curso, independente de qualquer tristeza humana. A menção ao irmão que nunca conheceu traz lágrimas aos olhos de Beatriz. Ela também carrega essa perda, amplificada pela subsequente desintegração da família. Naquela noite não chegam a conclusões definitivas ou promessas grandiosas de recuperar o tempo perdido, mas estabelecem um início honesto de reconexão. Quando Beatriz parte, promete retornar em breve e manter contato regular. João acredita nela de uma forma que não conseguiria antes dos filhotes entrarem em sua vida. Antes de aprender que confiar novamente, apesar dos riscos, é parte necessária de estar verdadeiramente vivo. O 10º mês traz novos desafios quando a prefeitura questiona a legalidade do abrigo. O terreno, embora comprado legitimamente, não possui licença para funcionamento como centro de acolhimento animal. Questões burocráticas sobre zoneamento, condições sanitárias e impacto ambiental são levantadas, principalmente por um vereador cuja propriedade vizinha desvalorizou-se com a proximidade do abrigo. João, que sempre evitou burocracias e formalidades institucionais, vê-se forçado a enfrentar audiências municipais e intermináveis formulários. Aurora o auxilia com a documentação, enquanto voluntários organizam abaixo-assinados de apoio. O momento crucial ocorre durante uma audiência pública no pequeno auditório da prefeitura, quando João é chamado a defender o projeto perante o Conselho Municipal. Para alguém que passou décadas preferindo o silêncio das águas às conversas humanas, subir ao púlpito representa um desafio maior que enfrentar as piores tempestades. João segura o papel onde anotou tópicos com a ajuda de Aurora, mas ao olhar para os rostos atentos da plateia, muitos deles de pessoas que se beneficiaram dos serviços gratuitos veterinários do abrigo, ou que adotaram animais resgatados nos últimos meses, abandona as notas preparadas. Não sou homem de muitas palavras, começa ele, com voz rouca pela falta de costume em falar em público. Mas entendo sobre segundas chances. O rio me ensinou isso ao trazer aqueles filhotes. Estavam condenados, descartados como lixo. Hoje, salvam vidas prevendo enchentes e dão propósito a pessoas que, como eu, viviam à margem da comunidade. Seu discurso, breve e sem floreios, toca em verdades fundamentais sobre redenção e pertencimento que ressoam além das questões técnicas em discussão. Ao final, o Conselho aprova uma licença temporária de funcionamento por 6 meses, período durante o qual deverão adequar-se às normas oficiais, com assistência técnica fornecida pela própria prefeitura. É uma vitória parcial, mas significativa para alguém que durante tanto tempo evitou confrontos de qualquer natureza, preferindo afastar-se a defender posições. Aurora, que acompanha a audiência da primeira fila, aperta sua mão discretamente quando ele retorna ao assento. O gesto simples carrega uma intimidade que já não o assusta como antes. O 11º mês traz uma crise inesperada quando o sentinela começa a apresentar sintomas preocupantes. Cansaço excessivo, perda de apetite e episódios de respiração ofegante sem causa aparente. O veterinário voluntário do abrigo realiza exames preliminares e recomenda consulta especializada na capital. Sentinela possui uma condição cardíaca congênita que requer cirurgia complexa, disponível apenas em centros avançados. O custo do procedimento ultrapassa em muito os recursos do abrigo, mesmo com as doações regulares. João considera vender seu barco, única posse de valor significativo além da cabana, mas mesmo isso seria insuficiente. Aurora sugere uma campanha de arrecadação, mobilizando a rede de apoiadores que formaram nos últimos meses. A comunidade responde com entusiasmo surpreendente. Artesãos locais doam peças para leilão beneficente. Pescadores organizam um torneio com taxa de inscrição revertida para o tratamento, e cozinheiras tradicionais preparam pratos típicos ribeirinhos para uma feira gastronômica especial na Praça Central. O evento, que inicialmente seria apenas para a arrecadação,
transforma-se em celebração da cultura local, atraindo visitantes de cidades vizinhas. Beatriz retorna para ajudar na organização, trazendo consigo colegas arquitetos que se oferecem para elaborar gratuitamente o projeto de adequação definitiva do abrigo às normas municipais. Em 2 semanas intensas de mobilização comunitária, conseguem arrecadar não apenas o suficiente para a cirurgia de sentinela, mas também para estabelecer um fundo de emergência para outros animais que possam necessitar tratamentos especializados no futuro. A viagem à capital para a cirurgia representa outro marco significativo. João, que não deixa as proximidades do rio há mais de 1 década, enfrenta o desafio de navegar pelo caos urbano tendo sentinela como prioridade absoluta. Aurora insiste em acompanhá-lo, argumentando praticamente sobre sua maior familiaridade com a cidade grande. Mas ambos reconhecem que há mais em jogo nessa parceria que apenas logística. Na clínica veterinária especializada, ocorre o encontro que o destino parecia determinar desde o início. A médica designada para o caso de sentinela é Doutora Sofia Ribeiro, ex-esposa de João, mãe de Beatriz, e agora reconhecida especialista em cardiologia veterinária. O choque do reencontro após 15 anos é amenizado apenas pela urgência da situação médica de sentinela. Sempre soube que voltaria a vê-lo em circunstâncias improváveis, comenta ela, após os cumprimentos iniciais carregados de formalidade. Não há hostilidade em sua voz, apenas a resignação de quem compreendeu há muito tempo os caminhos tortuosos que o destino às vezes escolhe. Nos 3 dias que se seguem, enquanto sentinela passa por exames preparatórios, cirurgia e recuperação inicial, João e Sofia estabelecem uma trégua em nome do bem-estar do animal. Conversam brevemente sobre os anos transcorridos, evitando abrir feridas antigas, mas permitindo-se reconhecer como ambos mudaram. João nota como Sofia parece mais serena, tendo encontrado propósito profissional, enquanto ela observa como ele desenvolveu capacidade de conexão emocional que faltava durante seu casamento. Precisou de 4 cães para aprender o que um filho e uma esposa não conseguiram ensinar. Observa ela em determinado momento, sem rancor aparente, apenas constatando uma verdade que ambos reconhecem. Alguns aprendem mais devagar que outros, responde ele com humildade raramente demonstrada. No passado, Aurora, testemunha discreta desses diálogos, oferece espaço quando necessário e presença quando requerida. Sua relação com João, ainda indefinida em termos convencionais, demonstra maturidade rara em não exigir exclusividade emocional ou garantias futuras. Quando o sentinela recebe alta, com prognóstico favorável após intervenção bem-sucedida, a despedida de Sofia é breve, mas significativa. Ela entrega a João instruções detalhadas sobre cuidados pós-operatórios e oferece disponibilidade para consultas futuras. Salvá-lo foi a coisa certa a fazer, diz ela, referindo-se ao cão, mas deixando espaço para outras interpretações. Alguns seres têm propósitos maiores que apenas existir. O retorno à Vila das Capivaras coincide com notícias alarmantes. A maior enchente dos últimos 50 anos devasta comunidades ribeirinhas em toda a região. Embora o centro de Vila das Capivaras esteja relativamente protegido por sua elevação natural, as áreas mais próximas às margens, incluindo a cabana de João e o recém-estruturado abrigo, sofrem danos severos. João enfrenta pela 2ª vez em 1 ano a perda de sua moradia. Desta vez, porém, a dor material é amenizada pela presença de uma rede de apoio que antes não existia. Aurora oferece hospedagem permanente até que possa reconstruir. Voluntários salvam a maioria dos animais abrigados. E a prefeitura, reconhecendo a importância do serviço prestado pelo abrigo, oferece terreno em área mais segura para a reconstrução. Beatriz, que retorna às pressas após receber notícias da enchente, traz consigo não apenas solidariedade, mas decisão significativa. Decidi ficar, pai, anuncia ela,
enquanto ajuda a catalogar doações que começam a chegar para a reconstrução. Aceitei proposta para coordenar projeto de habitações sustentáveis para famílias afetadas pelas enchentes, e o abrigo pode ser o projeto piloto. A decisão representa fechamento de um ciclo e abertura de outro. João, que tanto temeu abandono, que preferiu abandonar primeiro, encontra-se cercado por pessoas que escolhem ficar, mesmo diante de adversidades. Há certa ironia cósmica no fato de que uma nova enchente, simbolicamente similar àquela que trouxe os filhotes, agora traz renovação completa para sua vida. Ao completar um ano do resgate, a comunidade organiza celebração especial durante a renovada Festa do Rio. Os 4 cães, agora adultos e saudáveis, inclusive Sentinela, que exibe cicatriz discreta no peito como único vestígio de sua cirurgia, são homenageados como símbolos de resiliência. João, antes figura solitária conhecida apenas de longe pelos demais moradores, torna-se guardião respeitado não apenas dos animais, mas das tradições ribeirinhas que estavam sendo esquecidas. O novo abrigo, projetado por Beatriz e construído com técnicas sustentáveis que respeitam o ciclo natural do rio, inclui sistema de captação de águas pluviais, estrutura elevada para resistir a futuras cheias e espaço educacional onde crianças da região aprendem sobre preservação ambiental e cuidados responsáveis com animais. Aurora coordena atividades educativas, integrando saberes tradicionais com conhecimentos contemporâneos sobre o ecossistema local. João mantém sua rotina de pesca, mas agora acompanhado não apenas pelos 4 cães originais, mas ocasionalmente por visitantes do abrigo ou crianças curiosas sobre técnicas tradicionais ribeirinhas. Sentinela continua demonstrando sua habilidade especial de detectar alterações climáticas, tornando-se parte importante do novo sistema comunitário de alerta para enchentes. Em um gesto simbólico que marca o aniversário do resgate, João navega até o ponto exato onde encontrou o saco com os filhotes. Acompanhado apenas pelos 4 cães, ele deposita pequeno arranjo de flores nativas na água, não como despedida, mas como agradecimento ao rio que, ao trazer os filhotes, devolveu-lhe a capacidade de amar e construir conexões verdadeiras. O rio sempre leva, mas também traz, murmura ele enquanto observa as flores sendo carregadas pela correnteza suave. Sentinela, sentado ao seu lado na proa do barco, emite pequeno gemido que parece resposta. A história deles inspira a nova Lei Municipal de Proteção Animal e Preservação do Rio, apelidada informalmente de Lei Sentinela, garantindo que outras vidas, tanto humanas quanto animais, possam continuar encontrando redenção nas águas que cortam a pequena cidade que aprendeu a importância de segundas chances. Na noite de celebração, quando fogos de artifício iluminam o céu estrelado e músicas tradicionais embalam danças na praça central, João observa a comunidade reunida com nova perspectiva. Aurora, Beatriz, os voluntários do abrigo, pescadores, que antes eram apenas conhecidos distantes, famílias que adotaram animais resgatados, todos interconectados por fios invisíveis de propósito compartilhado, que começaram com 4 pequenas vidas tremendo dentro de um saco plástico. O rio segue seu curso eterno, como sempre fez e sempre fará. Mas agora, em vez de mero cenário para histórias humanas isoladas, tornou-se novamente o que era para os antigos habitantes: entidade viva, testemunha de transformações, condutor de destinos improváveis que se entrelaçam como afluentes formando corrente mais forte. E João, antes ilha solitária em suas águas, finalmente permite-se ser parte desse fluxo maior, carregando consigo não apenas cicatrizes das tempestades passadas, mas também a certeza renovada de que naufrágio nem sempre significa fim. Às vezes representa apenas começo inesperado.